O capítulo 100 da novela, O Segredo de Feriha, é marcado por grandes revelações, intensas emoções e decisões que prometem mudar os rumos da história. Neste episódio, o drama que cerca a vida de Feriha, Emir e todos ao seu redor se intensifica, trazendo à tona segredos que há muito tempo estavam escondidos. A venda da fotografia de Feriha para Kansu. Seher, sempre calculista e movida por interesses pessoais, decide vender uma fotografia de Feriha para Kansu. A imagem, carregada de memórias e sentimentos, se torna mais um elemento no plano de Kansu, que não mede esforços para desestabilizar Feriha e interferir na vida de Emir. Essa atitude de Seher demonstra mais uma vez sua falta de escrúpulos, mostrando até onde ela está disposta a ir para atingir seus objetivos. Kansu, por sua vez, recebe a fotografia como um trunfo, enxergando nela uma oportunidade de manipular situações e talvez até de causar mais discórdia entre Feriha e Emir. Seu comportamento obsessivo em relação ao casal é um reflexo da complexidade emocional que permeia a trama e adiciona mais uma camada de tensão ao episódio. A revelação de Sophie. Enquanto isso, Sophie, em um momento de coragem, decide contar toda a verdade para Feriha e Riza. Ela confessa que foi ela quem pagou a dívida de Riza, surpreendendo a todos com sua sinceridade. Essa revelação é um ponto de virada na trama, já que Sophie, que até então era vista como uma figura secundária, assume um papel central ao revelar um segredo tão impactante. Feriha, ao ouvir a confissão, sente uma mistura de gratidão e confusão. Ela percebe que Sophie agiu por bondade, mas a revelação também levanta questões sobre a dependência de sua família em relação a outras pessoas. Riza, por sua vez, é tomado por um misto de surpresa e orgulho ferido. Sua incapacidade de lidar com a dívida havia sido um fardo pesado, e agora ele se vê diante de uma verdade que mexe com sua honra. A decisão de Emir. Paralelamente, Emir decide que é hora de dar um novo passo em sua vida. Ele opta por se mudar, simbolizando sua tentativa de começar de novo e deixar para trás parte do drama que o envolveu até aqui. No entanto, antes de partir, Emir mostra uma fotografia para Feriha, marcando um momento de profunda conexão entre os dois. A imagem parece carregar mais do que apenas memórias. Ela representa sentimentos que ainda persistem, mesmo em meio a tantas dificuldades. Esse gesto de Emir demonstra que, apesar de tudo, ele ainda se importa profundamente com Feriha. É um lembrete sutil de que, por mais que a vida tenha colocado obstáculos em seu caminho, os laços que os unem ainda são fortes. O impacto das revelações. As ações e revelações deste capítulo criam uma atmosfera densa e cheia de expectativas. O público é deixado na ponta do assento, ansioso para descobrir como esses eventos afetarão os personagens e suas relações. A decisão de Emir de se mudar, a confissão de Sophie e a manipulação de Kansu formam um triângulo de conflitos que promete trazer ainda mais emoção nos próximos capítulos. Além disso, o episódio também destaca a luta interna de Feriha para lidar com as pessoas ao seu redor e os segredos que constantemente vêm à tona. Sua força e resiliência continuam a ser testadas, mas é evidente que ela não está disposta a desistir de lutar pelo que acredita. No capítulo 101 da novela, O Segredo de Feriha, prepare-se para momentos de pura tensão e emoção. Feriha enfrenta o maior desafio de sua vida ao descobrir que alguém entregou a Emir a foto de seu noivado com Halil, colocando em risco tudo o que construíram juntos. Enquanto isso, Seher arma mais um golpe, causando uma reviravolta inesperada que pode mudar o destino de todos. E Mehmet, ele vai parar no hospital, mas o que aconteceu com ele? Será que Feriha conseguirá provar sua inocência, ou os segredos continuarão a separar lá de Emir? Deixe nos comentários o que você acha que vai acontecer e compartilhe suas teorias.
Estamos curiosos para saber sua opinião sobre esse capítulo explosivo de O Segredo de Feriha. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar todos os detalhes dessa história incrível. Feriha pede que Emir não se mude e descobre quem entregou a foto de seu noivado com Halil. Feriha, talvez você estivesse sonhando que estava caindo. Sabe, muita gente sente isso quando sonha. Gulsum tentou confortá-la, mas Feriha parecia perdida em seus próprios pensamentos, com os olhos fixos no vazio. Emir, por outro lado, a observava de longe, mantendo a distância emocional que vinha crescendo entre eles. Havia algo mais nos olhos dele, algo que Feriha não conseguia decifrar. Seria raiva? Mágoa? Ou simplesmente cansaço? Você pretende fazer algo, Emir? Ou vai continuar me matando com o olhar? Feriha finalmente rompeu o silêncio. Sua voz era firme, mas havia um leve tremor, denunciando sua vulnerabilidade. Você quer esquecer de mim, ou dos seus sentimentos? Do que você está falando, Feriha? Emir rebateu, a voz baixa e controlada, mas claramente tensa. Agora, vai me dizer que não é nada, que eu não devo me meter no que não me importa, não é? Não é verdade, Emir. Você tem razão, ele respondeu depois de um longo silêncio. Mas, desta vez, eu não consigo evitar. A tensão entre os dois era quase palpável, e antes que Feriha pudesse insistir, Corey chegou com uma expressão séria. Feriha, você sabia que ele está se mudando? É verdade, Emir. Vai abandonar tudo assim? Emir hesitou, evitando o olhar de ambos. Ele confirmou com um leve aceno de cabeça. Vou me mudar. Não tem nada a ver com ela. Eu só preciso de um recomeço. Isso não faz sentido, Emir. Quem entregou aquela foto para você? Foi alguém querendo nos separar. Eu sei que foi uma armadilha. Feriha implorava por uma resposta, buscando um fio de esperança para remendar o que parecia estar desmoronando. Uma armadilha? Não importa o que foi, Feriha. A foto era verdadeira. Você estava com aquele homem. O noivado era real. O que mais importa? Você mentiu para mim. A voz dele carregava um peso que cortava como lâminas. Mesmo assim, Feriha não desistiu. Você precisa acreditar em mim. Eles me forçaram a isso. Eu nunca quis me afastar de você. Eu só queria que você tivesse me contado a verdade, Feriha. Isso teria feito toda a diferença. Emir virou as costas, encerrando a conversa e deixando Feriha com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Seir arma mais um golpe e culpa Feriha. Enquanto Feriha lidava com o peso das palavras de Emir, Ser tramava mais uma de suas artimanhas. A inveja e o desejo de vingança a impulsionavam. Para Ser, nada era mais importante do que salvar sua própria reputação, mesmo que isso significasse destruir Feriha. O momento perfeito veio quando Ser, ao descer as escadas, olhou rapidamente para os lados, certificando-se de que estava sozinha. Então, sem pensar duas vezes, ela se jogou escada abaixo, gritando de dor. Ela me empurrou, gritou Ser, enquanto chorava dramaticamente. Eu perdi o bebê por causa dela. O grito ecoou pela casa, atraindo Mehmet, que correu em direção à escada, apenas para encontrar Seher no chão, chorando e segurando a barriga. Feriha, como você pôde fazer isso? Mehmet vociferou, apontando o dedo acusador para a irmã, que descia as escadas em pânico. Mehmet, isso não é verdade. Eu nunca faria uma coisa dessas. Você precisa acreditar em mim. Feriha implorava, os olhos marejados de lágrimas. Eu ia ser pai. E agora, você destruiu tudo. Mehmet gritou, as palavras como uma faca no coração de Feriha. Gulsum tentou intervir. Mehmet, você precisa se acalmar. Não podemos acusar Feriha sem provas. Mas Seher, sempre a vítima, chorava mais alto. Eu vi nos olhos dela, Gulsum.
Ela fez isso de propósito. Ela tem inveja de mim e do meu bebê. Feriha sabia que Seir havia se jogado de propósito. Ainda assim, ela não conseguia provar sua inocência. A angústia em seu rosto era evidente, mas as palavras de Seir pareciam mais convincentes para a família. Mehmet vai parar no hospital. Enquanto o caos reinava, Mehmet, cego pela raiva e pelo desespero, saiu de casa apressado, tropeçando e caindo sobre uma ferramenta que estava próxima à porta. Um corte profundo no abdômen fez com que ele caísse no chão, gemendo de dor. Mehmet, Feriha gritou, correndo em sua direção. Emir, por favor, me ajude. Ela implorou, com lágrimas nos olhos. Emir, que estava passando pela casa, viu a cena e não hesitou. Ele correu para ajudar, erguendo Mehmet com cuidado. Apesar de tudo, ele sabia que não podia deixar o irmão de Feriha ali, sem socorro. Ele está perdendo muito sangue, disse Feriha, pressionando o ferimento de Mehmet com as mãos trêmulas, enquanto Emir dirigia em alta velocidade até o hospital. Chegando lá, os médicos rapidamente assumiram o caso. Emergência. Ele está sangrando muito. Preparem-no para a sutura. Feriha e Emir ficaram na sala de espera, enquanto o tempo parecia congelar. O silêncio entre eles era pesado, mas nenhum deles encontrava palavras para quebrá-lo. Finalmente, o médico voltou com boas notícias. Não houve danos no fígado. Agora vamos manter-lo em observação por algumas horas. Depois ele poderá ir para casa. Feriha respirou aliviada, mas o peso das acusações ainda a cercava. Ela olhou para Emir, esperando alguma palavra de apoio, mas ele permaneceu em silêncio. Você acredita em mim agora? Eu nunca faria algo tão cruel. Você me conhece, Emir. Não se trata apenas do que aconteceu hoje, Feriha. É tudo. As mentiras, os segredos. Eu não sei mais o que pensar. Feriha tenta convencer Emir a ficar. Dias depois, Feriha encontrou Emir novamente. Ela sabia que ele estava decidido a se mudar, mas ainda havia esperança de mudar sua mente. Emir, você não precisa ir embora. Por favor, fique. Podemos superar isso juntos. Eu nunca quis te machucar. Feriha, não se trata apenas de nós dois. Eu preciso de espaço. Preciso de tempo para pensar. Tempo? E se isso nos custar tudo o que construímos juntos? Você está disposto a jogar tudo fora? Eu só estou me mudando. Vou ver apartamentos este fim de semana. O coração de Feriha se partiu mais uma vez. Ela sabia que não seria fácil trazê-lo de volta, mas também sabia que não podia desistir. No capítulo 102 da novela turca, O Segredo de Feriha, a trama atinge seu ponto mais dramático. As relações se tornam cada vez mais tensas, com encontros inesperados, confissões emocionantes e confrontos que deixam os espectadores na beira do assento. Prepare-se para momentos de emoção, traições e suspense que mudarão os rumos dessa história. Feriha, abalada e cheia de dúvidas, conversa com Gulsum. Triste, ela desabafa. O Emir vai embora. Gulsum tenta confortá-la, mas ele já tinha decidido isso antes, não? Feriha balança a cabeça, desanimada. Agora é diferente. Ele não acredita mais em mim. Antes, ele estava começando a acreditar, mas isso acabou. Enquanto isso, Emir e Levente se encontram na recepção do hotel, trocando olhares tensos. Emir, direto, diz: Capitão, temos muito que conversar. Levente, no entanto, desvia. Ainda não é o momento para nos enfrentarmos. Antes que pudessem continuar, o pai de Emir se aproxima e Levente se retira rapidamente. Intrigado, o pai de Emir questiona: Que problemas você está tendo com o professor? Emir, visivelmente desconfortável, responde: São problemas pessoais, e sai.
deixando o pai curioso e desconfiado. Enquanto isso, no prédio, uma mudança chama a atenção de todos. A chegada de Burak, um novo vizinho, desperta intrigas e conversas. Barar, sempre controladora, pergunta ao novo morador o que achou do apartamento. Uma discussão se inicia, com Burak rebatendo: "Não estou aqui para ouvir suas críticas." A tensão no prédio aumenta. Enquanto isso, Emir e Feriha se encontram mais uma vez. Emir, com um olhar sério, pressiona: "Me diga, o que você teria feito se eu não tivesse visto aquela foto?" Feriha, confusa e magoada, responde: "Que diferença isso faz agora? Por favor, me responda, Emir. O que teria acontecido?" Emir, com raiva contida, rebate: "Se eu não tivesse visto aquela foto, jamais saberia do seu compromisso com aquele homem." Feriha, com lágrimas nos olhos, retruca: "Você está sendo injusto comigo. Eu sei que cometi erros, mas o nosso amor não merece isso." Emir, firme, conclui: "Você sempre fugiu de mim. Por que não foge agora?" Feriha, olhando nos olhos dele, responde: "Porque agora eu não tenho mais motivos para fugir. Você já conhece minhas virtudes e defeitos, assim como eu conheço os seus." A tensão cresce ainda mais quando Feriha menciona: "Eu nunca vou esquecer aquela proposta horrível que você me fez naquela noite." Emir, tentando fugir do assunto, retruca: "Eu não quero falar daquela noite." Feriha, determinada, responde: "Talvez você tenha dito aquilo porque me queria. Apenas isso." Furiosa, ela sai, deixando Emir pensativo e frustrado. Mais tarde, em casa, Feriha tenta lidar com seus sentimentos, enquanto Kansu aparece na porta do apartamento de Emir. Com um sorriso dissimulado, ela diz: "Emir, como é sua última noite no prédio? Pensei que poderíamos conversar." Emir, sem paciência, responde: "Não." E bate a porta na cara dela, deixando Kansu revoltada e cheia de intenções sombrias. Enquanto isso, Burak desaparece sem avisar Barar, que, preocupada, liga para Levente e pede que ele venha ao prédio urgentemente. Levente chega, intrigado, enquanto Barar tenta controlar suas emoções. No mesmo momento, Feriha, sozinha em seu quarto, decide ir ao apartamento de Emir. Feriha bate na porta e Emir, surpreso, a recebe. Feriha entra, tira o roupão que usava por cima da camisola e diz: "Eu estou aqui, sem dívidas, sem ofertas, apenas eu. Quero que seja como merecemos." Emir se aproxima, acaricia Feriha, mas logo percebe o que está acontecendo. Ele se afasta e diz: "Não, vista-se e vá embora." Feriha, chocada, responde: "Eu não vou embora." Emir, com um tom amargo: "Confessa, eu menti. Eu nunca quis você." Feriha, magoada, começa a chorar. Emir a leva até o banheiro e diz: "Tire essa maquiagem. Lave seu rosto e saia daqui." Ele começa a lavar o rosto dela, enquanto Feriha, soluçando, olha para o espelho e diz: "Acabou, Emir. Agora acabou para sempre." Ela sai correndo pelo corredor, onde encontra Levente, que ao vê-la chorando e vulnerável, a cobre com seu casaco e a leva para fora do prédio. No dia seguinte, Feriha volta para casa, toma um banho e tenta processar os acontecimentos. Enquanto isso, Kansu, obcecada, bate novamente na porta de Emir, mas não há resposta. Ela surta, gritando: "Eu não acredito que ele foi embora sem me avisar." Na casa de Feriha, Gulsum percebe a tristeza da amiga e pergunta: "O que aconteceu ontem à noite?" Feriha, incapaz de responder, continua perdida em seus pensamentos. A trama se intensifica quando Kansu se encontra com Barar e planeja seus próximos passos. Enquanto isso, no apartamento de Koray, Rand, desconfiada, percebe que Koray está recebendo mensagens de Gulsum. Ela pergunta:
Quem está mandando mensagens a essa hora? Koray, visivelmente nervoso, responde. É apenas um amigo. Rand, no entanto, não está convencida, aumentando ainda mais a tensão. O capítulo 102 de O Segredo de Feriha deixa muitas perguntas no ar. O que será do relacionamento de Feriha e Emir? Levent irá interferir ainda mais na vida dela. E quais serão os próximos passos de Kanso e Barar? Não perca os próximos capítulos para descobrir. No capítulo 103 de O Segredo de Feriha, a fuga de Ali do sanatório provoca um turbilhão de emoções e desespero na família de Feriha. Memórias dolorosas são relembradas, segredos do passado emergem, e o perigo se torna uma constante para os personagens. Não perca nenhum detalhe deste episódio intenso e compartilhe nos comentários o que mais te surpreendeu. A trama começa com uma reviravolta inesperada. Ali, utilizando as roupas de um enfermeiro, consegue escapar do sanatório de maneira astuta. Enquanto isso, na casa de Risa, Feriha e Gulsum estão conversando. Gulsum, tentando aliviar a tensão, insiste para que Feriha conte sobre sua última conversa com Emir. Feriha, desanimada e cabisbaixa, revela que tudo entre ela e Emir chegou ao fim. Foi ideia do Koray. Ele achou que, unindo nós dois, poderíamos superar as diferenças. Mas não funcionou. Acabou, Gulsum, diz ela, com um olhar distante. Neste momento, o telefone da casa de Risa toca, trazendo uma notícia chocante. Ali fugiu do sanatório. Risa, visivelmente atordoado, desliga o telefone rapidamente. Ele chama Feriha e a instrui a entregar envelopes nos apartamentos do prédio. No entanto, Ser, sempre pronta para provocar, não perde a oportunidade de alfinetar Feriha. A sorte está do seu lado de novo, princesinha, murmura. Irritada, Feriha a corta imediatamente. Calha a boca, Ser, responde com firmeza. Enquanto Feriha caminha pelo prédio para cumprir a tarefa, algo a deixa apreensiva. Ela percebe uma figura estranha nas escadas e, assustada, volta correndo para casa. Não demora muito para que outra ligação chegue à casa de Risa, confirmando a fuga de Ali. O desespero toma conta. Risa sai apressadamente à procura de Feriha, cruzando com Emir, que estava saindo do prédio com uma mala. Você viu Feriha? Cadê ela? Pergunta Risa, aflito. Emir, observando a cena, percebe que algo muito grave está acontecendo. Risa encontra Feriha do lado de fora, conversando com o pai de Ali. O Ali fugiu do sanatório, informa o homem. Feriha, abalada e em lágrimas, pergunta: e se ele for atrás da mamãe, o que vamos fazer? Risa tenta acalmá-la, garantindo que sua mãe está protegida. Ele a leva de volta para o apartamento. Emir, assistindo tudo de longe, fica intrigado com a ligação entre Feriha e Ali. Dentro de casa, o caos cresce. Seher liga para Mehmet e aumenta ainda mais a tensão. Ali está solto. Ele pode fazer algo terrível. O medo toma conta da família. Feriha, incapaz de lidar com a pressão, se tranca no quarto, tentando conter as lágrimas. Do lado de fora, Emir encontra Koray e compartilha o que ouviu. O pai de Feriha estava em pânico. Eu nunca o vi daquele jeito. Algo está muito errado, afirma Emir. Koray, sempre atento, sugere que Emir descubra mais sobre a situação. Na casa de Risa, todos estão em alerta máximo. Mehmet observa pela janela, enquanto Risa fecha todas as cortinas e tranca as portas. Feriha, sozinha em seu quarto.
É atormentada pelas lembranças do dia em que Ali atirou em Zerra. A ansiedade cresce. E se ele voltar para terminar o que começou? Ela se pergunta, tremendo de medo. Emir, em seu apartamento, também não consegue relaxar. Ele se preocupa com o que Ali pode fazer e como proteger Feriha. Na manhã seguinte, Risa decide que Feriha não deve sair de casa. Você não vai à faculdade com esse louco solto, decreta ele. Feriha, impaciente, responde: Eu não posso ficar trancada aqui, vou enlouquecer. Para acalmá-la, Mehmet se oferece para acompanhá-la à faculdade, garantindo que ela estará segura. Enquanto isso, Corey resolve investigar a fundo. Ele envia uma mensagem para Gulsum, pedindo que ela conte o que sabe sobre Ali e sua relação com Feriha. Gulsum, hesitante no início, acaba revelando a verdade. Ali foi o noivo que o pai de Feriha escolheu para ela. Ele era obsessivo, desequilibrado e causou muitos problemas. Explica a ela. Emir fica chocado ao saber disso. Na faculdade, Feriha tenta se concentrar, mas o clima é tenso. Hand, sempre provocadora, faz uma insinuação maldosa. Novo namorado, Feriha, diz ela, referindo-se a Mehmet. Irritado, Mehmet reage, mas Feriha tenta evitar uma cena. Hand apenas sorri, satisfeita em causar desconforto. Enquanto isso, Gulsum encontra Emir e revela mais detalhes sobre o passado de Feriha. Ali não aceitou o rompimento. Ele foi um grande problema para Feriha e a família dela, conta. Emir percebe que ainda há muito a ser descoberto sobre essa história. No prédio, a vizinha de Risa comenta com Lara sobre a fuga de Ali. Ele está atrás de Feriha. Estamos todos com medo, desabafa ela. Lara tenta tranquilizá-la, mas também sente o peso da situação. Emir finalmente consegue falar com Feriha na faculdade. Eu já sei de tudo, diz ele. Mas antes que Feriha possa responder, ambos avistam Ali à distância. Feriha fica paralisada pelo medo. Emir corre atrás de Ali, mas ele consegue escapar entrando em um ônibus. De volta à faculdade, Emir tenta consolar Feriha. Ele fugiu. Precisamos ir à polícia, sugere ele. Feriha, ainda em choque, recusa. Não era ele. Me deixe em paz. Mais tarde, Emir confronta Feriha novamente, exigindo respostas. Por que você foi obrigada a se comprometer com ele? Feriha, com lágrimas nos olhos, finalmente conta tudo. Ela revela que seu pai a forçou a aceitar o compromisso com Ali, após ver uma foto dela com Koray em uma revista. Eu nunca quis isso. Rompi o compromisso depois do acidente, mas Ali não aceitou. Ele me raptou, confessa Feriha. Enquanto isso, Ser aproveita a situação para provocar ainda mais desentendimentos na casa de Risa. Ela insinua que Ali pode aparecer a qualquer momento e causar um desastre. Risa começa a questionar como proteger a família. Koray, decidido a ajudar, compartilha com Emir tudo o que descobriu sobre o comportamento obsessivo de Ali. Na faculdade, Levente percebe o nervosismo de Feriha e tenta falar com ela, mas ela evita qualquer contato. Ela teme que se envolver com outras pessoas possa colocá-las em perigo. Este capítulo termina com um suspense crescente. Ali está solta, segredos são revelados, e o perigo se aproxima cada vez mais. Será que Feriha conseguirá superar o trauma do passado? E como Emir lidará com as novas revelações? Não perca o próximo capítulo. No capítulo 104 da novela turca O Segredo de Feriha, a noite estava fria,
e o silêncio no prédio era cortado apenas pelo som distante do vento. Feriha e Emir estavam frente a frente, em uma conversa carregada de tensão e dor. Feriha, com os olhos cheios de lágrimas, começou a falar. Emir. O Ali me levou para uma casa horrível. Aquele lugar me dava arrepios. Ela parou, sua respiração trêmula, antes de continuar. Depois, ele me trouxe de volta para casa, como se nada tivesse acontecido. Rompemos tudo na frente da minha família, mas eu sabia que ele não era normal. Só não sabia que ele era capaz de tudo o que fez. Emir a observava com atenção, sua mandíbula cerrada enquanto tentava processar cada palavra. Feriha, agora chorando, revelou mais. Eu só queria ele longe de mim, Emir. Depois ele machucou minha mãe. Emir, sentindo o peso da culpa, apertou os punhos e murmurou. Tudo isso por causa daquela revista. Feriha assentiu, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Sim, Emir. Ele deu um passo à frente, sua voz carregada de determinação. Ele nunca mais vai se aproximar de você, Feriha. Confie em mim. Eu não vou permitir que ele te machuque novamente. Enquanto a noite avançava, Mehmet e Riza recolhiam o lixo do prédio. O clima era tenso, e cada pequeno ruído fazia com que olhassem ao redor. Mehmet, tentando parecer calmo, perguntou: alguma notícia daquele louco? Riza balançou a cabeça, sem disfarçar a preocupação. Ainda não. Sem que percebessem, Ali os observava das sombras, seus olhos fixos, cheios de uma intensidade perturbadora. Ele estava ali, tão próximo que podia ouvir suas vozes. Na casa de Feriha, Seher olhava pela janela, a irritação evidente em sua voz. Por causa daquele louco, nem teremos uma festa de fim de ano. Que desperdício! Hatice tentou contornar a situação, mas Seher continuou. Eu queria ao menos um ambiente mais animado. Mas, claro, por culpa da Feriha, isso não será possível. Feriha ouviu os comentários, seu coração afundando ainda mais. Sem dizer uma palavra, subiu para o quarto, buscando refúgio na solidão. Em outro ponto da cidade, Sanem e Kansu terminavam os preparativos para o Natal. Kansu, com um olhar carregado de arrependimento, começou a falar. Sanem, você acha que eu sou uma má pessoa? Sanem, confusa, perguntou. Por que está dizendo isso, Kansu? Kansu hesitou, suas palavras saindo em um fio de voz. Eu fui quem mostrou aquela revista para o pai da Feriha. Eu queria que ele visse. Eu sabia que isso mudaria tudo. E mudou. Ele obrigou a Feriha a se comprometer com aquele louco. E agora ele está solto. Com certeza, vai atrás dela. Sanem permaneceu em silêncio, mas Kansu continuou, sua voz trêmula. Você acha que eu sou má por querer que ele acabe com ela? Assim, ela sairia da minha vida para sempre. Sanem, tentando amenizar sua culpa, respondeu com calma. A má pessoa é ela, Kansu, não você. Levente e Barar estavam na sala, suas palavras pesadas refletindo anos de mágoas e ressentimentos. Barar, com um tom que mesclava firmeza e tristeza, olhou para Levente. Então, você quer conhecer melhor o Bulente? Levente assentiu com a cabeça, respondendo com seriedade. Claro que quero. Barar cruzou os braços, como quem tenta se proteger das próprias palavras. Então, deixe que eu te conheça melhor primeiro. Deixe que eu volte a confiar em você, Levente. Porque, depois de tantos anos, a única coisa que restou foi a distância. Levente abaixou o olhar, parecendo buscar respostas no chão. Barar, você sabe que o problema sempre foi o meu pai. Ela o interrompeu, com um tom cortante. Não, Levente, o problema não foi só ele. Foi você. Você me castigou quando se afastou de mim. Você cortou nossos laços. E por quê? Por que fez isso comigo?
Levente, com a voz embargada, tentou se justificar. Eu queria fazer a minha própria vida. Queria encontrar meu caminho. Bará riu amargamente. E nós, Levente? O que éramos para você? Um obstáculo no seu caminho? Ou apenas algo fácil de descartar? O silêncio preencheu o ambiente. Bará respirou fundo, continuando com firmeza. O Bulente tem problemas, Levente, mas ainda não é o momento de falar sobre isso. Primeiro, quero saber quem você é agora. Quero entender seus motivos antes de abrir o que guardo aqui dentro. Levente assentiu lentamente, enquanto Bará o observava atentamente. Você é professor agora. Está construindo uma nova vida, diferente daquela que tinha antes. Talvez eu possa confiar em você de novo. Levente, buscando sua aprovação, questionou. E é por isso que quer me dar essa chance. Bará o encarou, sua expressão revelando dúvidas e emoções conflitantes. Não sei, talvez. Me diga você, foi aquela jovem que te fez mudar tanto? Ou ela também é passageira na sua vida? Será que Ferihá te transformou em alguém confiável? Pelo jeito, ela conseguiu o que eu nunca consegui. Levente ficou em silêncio, incapaz de responder. Bará deu um leve sorriso, carregado de ironia, e concluiu. Amanhã, eu e Bulente estaremos te esperando. Ela se levantou e saiu, deixando Levente sozinho com seus pensamentos, lutando contra as memórias que voltavam à tona. Este capítulo termina com o perigo cada vez mais próximo e segredos revelados que prometem mudar o rumo de todos os envolvidos. Será que Ali conseguirá alcançar Ferihá? E como Emir lidará com as revelações que o cercam? O suspense cresce, e as emoções estão mais intensas do que nunca. No capítulo 105, O Segredo de Ferihá. Paixões proibidas, conspirações silenciosas e o rapto que mudou tudo. Prepare-se para mais um capítulo de fortes emoções em O Segredo de Ferihá. Os dramas se intensificam, antigas feridas são reabertas e novos perigos se aproximam. Sanem e Levente reacendem uma chama proibida, enquanto Ferihá enfrenta um inimigo implacável. Momentos de suspense, tensão e revelações arrebatadoras aguardam você. Não esqueça de comentar qual foi a cena que mais te impactou. A noite estava calma no prédio, mas dentro do apartamento de Sanem, o silêncio era quebrado por murmúrios e suspiros. Sanem e Levente, ainda ajeitando suas roupas, trocavam olhares intensos. Sanem, com um leve sorriso, se aproximou e perguntou suavemente. Você sentiu minha falta, não sentiu? Levente desviou o olhar, pensativo. Sanem, o que estamos fazendo? Será que as coisas podem mesmo voltar a ser como antes? Sanem tocou o rosto dele com carinho. Às vezes, o passado precisa ficar no passado. Podemos tentar de novo, Levente. De repente, um som de passos interrompeu a conversa. A porta rangeu e Kansu entrou, franzindo o senho. Por que a porta está trancada? O que está acontecendo aqui? Sanem rapidamente foi até a porta, tentando parecer calma. Foi sem querer, Kansu. Não crie confusão. Mas Kansu, desconfiada, olhou para Levente no meio da sala. Você, o que faz aqui? Levente respondeu com firmeza, mas tentando manter a naturalidade. Passei para visitar minha mãe, mas como ela não estava, acabei conversando com Sanem. Estou indo embora. Assim que Levente saiu, Kansu continuou olhando para Sanem, insistindo. Por que você trancou a porta? Isso não faz sentido. Sanem, impaciente, cortou a conversa. Kansu,
Já falei que foi sem querer. Chega de perguntas. No apartamento de Risa, a tensão era palpável. Feriá estava sentada em silêncio, olhando fixamente para a janela. Gulsum, preocupada, tentou puxar conversa. Feriá, você está muito quieta. O que está acontecendo? Feriá suspirou profundamente antes de responder. Eu só consigo pensar em Ali. Ele está solto, Gulsum. Isso me apavora. Antes que Gulsum pudesse dizer algo, Risa entrou na sala. Mehmet, leve Ser para dar uma volta. Precisamos de um pouco de paz. Mehmet resmungou, mas obedeceu. Seher, como sempre, não perdeu a chance de provocar. Por causa da princesinha Feriha, não podemos nem ter um fim de ano decente. Feriha levantou-se irritada e foi para o quarto, deixando Risa claramente frustrado com a atitude de Seher. Na casa de Koray, a festa de ano novo estava sendo preparada. Rand parecia ocupada, mas seus pensamentos estavam longe dali. Por que o Emir não atende minhas ligações? Será que está me ignorando? Kansu, que estava na festa, andava de um lado para o outro, inquieta. Cadê o Emir? Ele deveria estar aqui. Ela se aproximou de Rand, visivelmente irritada. Você sabe onde o Emir está? Liguei para o hotel, mas ele não está lá. Rand revirou os olhos, exasperada. Kansu, eu não faço ideia. Ele e Koray simplesmente desapareceram. Kansu bufou, batendo o pé no chão. Na casa de Bahar, a ceia estava pronta, mas o ambiente era pesado. Bahar, ansiosa, olhava constantemente para o relógio, enquanto Bulente permanecia calado. Você convidou o Levente sem me avisar? Perguntou Bulente, cruzando os braços. Ele faz parte da família. Bulente, achei que seria bom estarmos juntos hoje. Bulente soltou uma risada sarcástica. Família? Isso é uma piada. Durante o jantar, Bulente permaneceu em silêncio até que de repente levantou-se e puxou a toalha da mesa, jogando tudo no chão. Vamos brindar a nossa linda e perfeita família de fachada. Gritou, saindo em seguida, deixando Bahar e Levente em choque. Do lado de fora do prédio, escondido entre as sombras, Ali observava atentamente. Seus olhos fixaram-se em Feriha, que havia saído para procurar algo no jardim. Ela caminhava distraída, perdida em pensamentos, quando sentiu uma presença atrás de si. Antes que pudesse reagir, uma voz baixa e ameaçadora sussurrou em seu ouvido. Você nunca estará segura, Feriha. Ela tentou gritar, mas Ali rapidamente colocou um pano em seu rosto. O cheiro forte de clorofórmio a fez perder as forças. Seus olhos começaram a se fechar, enquanto seu corpo desabava lentamente nos braços de Ali. Com a noite como cúmplice, ele a levou embora, deixando apenas o vento como testemunha do rapto. Este capítulo termina em um clima de pavor e mistério. Será que Feriha será resgatada antes que algo pior aconteça? E como Emir lidará com essa nova tragédia? O próximo capítulo promete trazer ainda mais revelações e momentos de tirar o fôlego. Não perca e deixe suas teorias nos comentários. No capítulo 106 da novela turca, O Segredo de Feriha. Após o misterioso rapto de Feriha, o desespero toma conta da casa de Risa, e uma teia de segredos começa a se desdobrar. Prepare-se para momentos de tensão, reviravoltas e emoções à flor da pele. Não se esqueça de comentar qual cena mais te impactou. A manhã começou calma, mas a atmosfera no apartamento de Risa rapidamente mudou quando Hatice,
Em meio à preparação do café da manhã, percebeu que algo estava errado. Ela gritou em direção ao quarto de Feriá e Gulsum. Meninas, acordem. Vamos, o café está pronto. No entanto, apenas Gulsum estava lá. Sentada na cama, ela parecia perdida em pensamentos, como se relembrasse algo da noite anterior. Quando Hatice entrou, sua impaciência transbordou. Gulsum, você dormiu de roupa, e onde está Feriá? Gulsum levantou o olhar, confusa e visivelmente assustada. Eu não sei. Hatice cruzou os braços, franzindo a testa. Como assim? Não sabe? Vocês dormiram juntas, não? Onde ela foi parar? Gulsum começou a lembrar dos eventos da noite passada, mas o desconforto era evidente. Ela murmurou: não sei, não vi ela sair. Talvez esteja na sala. Enquanto isso, Risa, que havia saído para o mercado, passou pela entrada do prédio e notou algo peculiar. O celular de Feriá estava jogado no chão. Ele o pegou, intrigado, e voltou rapidamente para casa. Ao entrar, foi recebido pelo tom de voz exaltado de Hatice, que questionava Gulsum. Gulsum, isso é sério. Você realmente não sabe onde ela está? Hatice insistia, sem paciência. Risa colocou o celular sobre a mesa e interveio. O que está acontecendo aqui? Por que tanto barulho logo cedo? Hatice, gesticulando nervosamente, respondeu. Feriha sumiu. Gulsum diz que não sabe onde ela está, e isso está me deixando louca. Nesse momento, Mehmet entrou na sala, atraído pelos gritos. Ele olhou ao redor, percebendo a tensão. Como assim sumiu? Ela deve estar por aí. Hatice apontou para o celular de Feriha. Então me explique isso. O celular dela está aqui. Ela nunca sairia sem ele. Gulsum, nervosa, se defendeu. Eu realmente não sei de nada. Ontem à noite, ela estava bem. Fui dormir e não percebi nada de estranho. Risa passou a mão pela cabeça, tentando manter a calma. Isso não faz sentido. Precisamos procurar. Enquanto isso, em um lugar desconhecido, Feriha acordava lentamente. Sua visão estava turva e ela sentiu um peso nos braços e pernas. Ao se dar conta, percebeu que estava amarrada a uma cama. Sua boca estava coberta por uma mordaça e o medo começou a tomar conta dela. Ela tentou se soltar, mas as amarras eram fortes demais. De repente, a porta do quarto se abriu, revelando a figura sombria de Ali. Ele entrou calmamente, com um sorriso perturbador no rosto. Ah, finalmente acordou, minha querida. Está se sentindo melhor? Disse ele, aproximando-se lentamente. Feriha, com o coração disparado, tentou gritar, mas a mordaça abafou seus sons. Ali se sentou ao lado dela, acariciando seu rosto com uma frieza assustadora. Não precisa ter medo. Agora estamos juntos. Ninguém vai nos separar. Eu vou cuidar de você. Enquanto isso, no apartamento de Feriha, o caos se instalava. Mehmet tentava ligar para o celular da irmã repetidamente, mas sem sucesso. Risa, agora visivelmente preocupado, decidiu que era hora de agir. Vamos à polícia. Isso não está certo. Algo deve ter acontecido, disse ele, pegando as chaves do carro. Emir, que estava saindo do prédio, ouviu a comoção e se aproximou. Ao ver o celular de Feriha sobre a mesa, ele franziu o ceño. Esse é o celular dela. Onde ela está? Perguntou ele, apreensivo. Mehmet, irritado, avançou em direção a Emir, segurando-o pela camisa. Você sabe onde ela está? Por que o celular dela está aqui e ela não?
Emir, tentando manter a calma, respondeu: Eu não sei. Encontrei o celular no chão. Eu estava preocupado, por isso vim aqui. Risa interveio, separando os dois. Chega, isso não vai ajudar. Vamos resolver isso na delegacia. Enquanto todos se dirigiam à delegacia, Feriá continuava sua luta silenciosa. Ela conseguiu, com dificuldade, soltar a mordaça e gritou com todas as forças por socorro. Mas sua voz não ecoou além das paredes do quarto. Ali, ao ouvir os gritos, voltou correndo. Silêncio! Ele gritou, recolocando a mordaça com brutalidade. Você só vai piorar as coisas assim. Feriá, em lágrimas, olhou para ele com desespero. Mas ali parecia imune ao sofrimento dela. Na delegacia, Risa, Mehmet e Emir explicaram a situação ao policial de plantão. Ela desapareceu ontem à noite. Ninguém sabe para onde foi. Precisamos de ajuda, disse Risa, sua voz trêmula de preocupação. O policial ouviu atentamente, anotando cada detalhe. Vamos começar as buscas imediatamente. Precisamos verificar as câmeras de segurança do prédio. Pode ser que algo tenha sido registrado. Enquanto isso, Kansu, que observava tudo de sua janela na noite anterior, começava a se sentir culpada. Ela sabia que tinha visto algo, mas o medo a impedia de contar a verdade. Ao revisarem as gravações, o policial notou uma movimentação suspeita. Ali aparecia nas imagens, arrastando Feriá desacordada para dentro de um carro. A figura de Kansu também era visível, parada na entrada, observando a cena sem agir. Você conhece essa pessoa? Perguntou o policial, apontando para Kansu nas imagens. Risa assentiu. Sim, ela mora no prédio. Precisamos falar com ela. O policial se dirigiu ao apartamento de Kansu, que ao ouvir a batida na porta, entrou em pânico. Ela sabia que não poderia mais esconder o que viu. O capítulo termina em um clima de tensão absoluta, deixando todos à espera do desfecho dessa história. No capítulo 108 da novela turca, O Segredo de Feriha, a tensão atingiu seu ponto máximo. Feriha continua presa naquele lugar sombrio. O ar estava pesado, e o medo emanava de cada parede. Ali estava ao lado dela, observando-a com um olhar doentio. Feriha chorava silenciosamente, suas lágrimas escorrendo por seu rosto pálido. Do lado de fora, vizinhas curiosas batiam na porta, o que fez Ali explodir de raiva. Essa casa virou um hotel, ele gritou, enquanto trancava a porta do quarto onde Feriha estava amarrada e amordaçada. Ela tentava, em vão, fazer algum barulho, mas o pano em sua boca impedia qualquer som. Ali pegou sua arma e ameaçou a dona da casa, mandando abrir a porta para se livrar das vizinhas. Tremendo, a mulher atendeu ao pedido. Desculpem, não posso conversar agora. Não estou bem, ela disse, fechando rapidamente a porta. As vizinhas saíram, murmurando entre si, enquanto Ali trancava novamente a porta, segurando a arma firmemente. Do outro lado da cidade, Mehmet e Levente continuavam investigando, perguntando por Ali em bares e lojas. Ao avistar Emir, Mehmet não conseguiu conter sua raiva. O que você está fazendo aqui? Isso não é da sua conta, gritou Mehmet, aproximando-se de forma ameaçadora. Levente tentou acalmar a situação, segurando Mehmet pelo braço. Ele está aqui porque também está preocupado com Feriha. Por favor, acalme-se, pediu Levente. Mehmet bufou, mas recuou,
enquanto Emir mantinha-se em silêncio, com os punhos cerrados. Na casa de Ali, ele tentava forçar Feriha a comer. Você precisa se alimentar, minha querida. Vamos, coma, disse ele, com um tom que misturava frieza e doçura forçada. Feriha, com repulsa, virou o rosto. Não vou comer, respondeu ela, com voz firme. Isso irritou Ali profundamente. Não me faça perder a paciência, gritou ele, jogando o prato contra a parede. Feriha se encolheu, chorando silenciosamente. Ali continuou. Quando eu era pequeno, também era travesso, sabia? Minha mãe me ensinava a ser obediente. Assim, ele disse, batendo no próprio rosto. Em seguida, ele deu um tapa em Feriha. Ela chorava ainda mais, enquanto ele murmurava: Mas isso é passado. Agora somos uma família. Minha mãe vai te perdoar. Seremos felizes, Feriha, todos juntos. Feriha não respondeu, o medo estampado em seus olhos. Na casa de Sanem, a situação também era tensa. Kansu gritava histericamente: Façam Emir falar comigo. Eu preciso falar com ele. O pai de Emir, incomodado, saiu rapidamente para o apartamento do filho. Não me pergunte nada, disse Emir, fechando a porta na cara do pai. De volta ao prédio, o pai de Emir encontrou Risa descendo as escadas com dificuldade. Espero que encontre Feriha logo, disse ele, antes de sair. Risa, visivelmente abalado, recusou ajuda. A culpa é minha, murmurava Risa. Eu apresentei aquele monstro à minha família. Eu forcei Feriha a ficar noiva dele. A culpa é minha. Sanem, nervosa, liga para seu advogado. Preciso da sua ajuda, ela diz, com a voz trêmula. Naquela época, você me disse que eu poderia me tornar a guardiã legal da Kansu se eu conseguisse provas de seus problemas mentais. Bem, agora ela está tendo crises constantes. Vou pegar os relatórios com um psiquiatra e ver o que podemos fazer. Nesse momento, o pai de Emir entra na sala e pergunta como Kansu está. Ela está bem, apenas precisa de descanso. Enquanto isso, Ali decidiu confrontar Feriha. Ele removeu o pano que cobria sua boca e a encarou. Por que você está triste, Feriha? Você acha que eu quero te ver assim? Eu te amo. Nunca quis te machucar, disse ele, tentando parecer sincero. Feriha, aproveitando o momento, tentou argumentar. Então me solte, Ali. Vamos conversar, por favor. Você se lembra de quando conversamos aqui? Vamos sair daqui como daquela vez. Mas Ali balançou a cabeça negativamente. Não, nós nos amamos. Não podemos nos separar. Desesperada, Feriha tentou uma última cartada. Deixe essa mulher e o menino irem embora. Por favor, Ali. É só isso que peço. Ali hesitou por um momento, mas logo pegou sua arma novamente, apontando para o menino. Eles não querem que fiquemos juntos. Eles precisam sair do nosso caminho, disse ele. Feriha, em pânico, gritou. Não, Ali. Por favor, não faça isso. Nesse momento, Feriha viu uma lata de spray de veneno de insetos em cima da mesa. Rapidamente, ela pegou o spray e jogou no rosto de Ali. Ele gritou de dor, enquanto Feriha aproveitou a confusão para correr até a janela e gritar por ajuda. No entanto, as ruas estavam vazias e ninguém a ouviu. Ali, furioso, recuperou o controle e voltou a amarrar, lá. Você não devia ter feito isso.
Você está sob a influência deles. Em meio a isso, Ali ligou para Emir e passou o endereço. Desesperado, Emir dirigiu até a casa, mas assim que entrou, Ali aplicou uma injeção em seu pescoço. Mesmo enfraquecido, Emir lutou com Ali, conseguindo derrubá-lo antes de desmaiar ao lado de Feriha. Agora, ambos estavam presos. Não. Ali, completamente insano, observava os dois e dizia: "Vocês nunca vão se separar. Eu vou garantir isso." Feriha chorava silenciosamente, enquanto Emir, ainda desacordado, mal podia proteger. Lá, será que conseguirão escapar desse pesadelo? No capítulo 109 da novela turca, O Segredo de Feriha, a manhã se erguia vagarosamente, trazendo consigo uma atmosfera pesada, como se o próprio ar estivesse impregnado de tensão. O clima era ainda mais sombrio. A pequena sala estava mergulhada em um silêncio sufocante, quebrado apenas pelo som das correntes que prendiam Emir. Ele estava sentado no canto, amarrado e visivelmente enfraquecido. "Você está bem, Feriha?" Emir perguntou, sua voz carregada de preocupação. "Eu não sei", respondeu ela, com um sussurro trêmulo. "Há quanto tempo estamos aqui?" 4 dias, Emir disse, tentando esconder o cansaço. "Mas não se preocupe, Feriha. Eu vou tirar você daqui. Prometo, nós vamos sair e esquecer tudo isso." Feriha desviou o olhar, suas lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Antes que pudesse responder, Halil entrou na sala, segurando uma bandeja com uma tigela de sopa quente. "Aqui está a sua sopa, Feriha. Você precisa comer", disse Halil, forçando um sorriso que só aumentava o tom perturbador da cena. "Não estou com fome", ela respondeu, virando o rosto. Halil se inclinou, aproximando-se de forma ameaçadora. "Você precisa comer, Feriha. Eu não vou permitir que você fraqueje." Ele segurou o braço dela com força, sua expressão ficando cada vez mais sombria. "Não quero. Por favor, me deixe em paz", implorou Feriha, mas Halil apenas riu, colocando a sopa sobre a mesa. "Você vai comer, nem que eu tenha que obrigar." Lá, do lado de fora, na casa de Mehmet e Riza, a tensão também era evidente. Mehmet andava pela sala, sua raiva transbordando a cada palavra que dizia. "Isso é um absurdo. Minha irmã foi sequestrada há dias e ninguém faz nada." Ele gritou, apontando para o pai. "Mehmet, você precisa se acalmar. A polícia está fazendo o possível." Riza respondeu, tentando manter a calma. "Fazer o possível? Isso não é suficiente." Mehmet rebateu, seu rosto vermelho de indignação. "Como posso comer ou dormir, sabendo que ela está nas mãos daquele lunático?" Hatice, que estava ao lado, tentou intervir, mas Mehmet ergueu a mão, silenciando-a. "Não podemos ficar aqui parados, esperando que algo aconteça", ele gritou, sua voz ecoando pela sala. Riza abaixou a cabeça, incapaz de responder. A preocupação por sua filha estava consumindo a todos, mas ele sabia que agir precipitadamente só pioraria a situação. Na casa de Halil, o cenário ficava cada vez mais perturbador. Ele preparava a sala como se fosse para um casamento. Velas estavam espalhadas por toda a parte, e uma música melancólica tocava de um gramofone antigo. O ar parecia mais pesado, quase sufocante. "Hoje é o dia, Feriha. Hoje nos livraremos de todo o mal que nos separa. Você será minha para sempre", disse Halil, segurando um anel em mãos e caminhando lentamente em direção a ela. "Nunca, eu nunca serei sua, Halil",
gritou Ferihá, sua voz carregada de determinação. Você não tem escolha, rebateu Halil, furioso. Ele segurou o rosto dela com força, forçando-a a encarar a Lu. Você será minha, quer queira, quer não. Na casa de Kansu, o silêncio era interrompido apenas pelos passos inquietos dela, que caminhava de um lado para o outro, seus pensamentos girando em círculos. Bom dia, murmurou para si mesma, olhando pela janela com olhos ansiosos. O carro de Emir não está aqui. Será que já encontraram a Ferihá? Se ela foi levada para o hospital, Emir estará lá. Kansu parou por um momento, fitando o vazio. A culpa e o arrependimento pesavam sobre seus ombros. Estou cansada de ouvir sobre a Ferihá o tempo todo. Ela explodiu, sua frustração transbordando, mas logo se corrigiu, quase como se temesse que alguém a ouvisse. Não, não. Se eles não a encontrarem, Emir nunca vai me perdoar. Você entende isso? Nunca. Determinada, Kansu correu em direção à porta, mas foi interrompida por Sanem, que segurou seu braço com firmeza. Onde você está indo? Sanem perguntou, com a voz grave. Eu preciso perguntar sobre a Ferihá. Eu preciso saber se ela apareceu, respondeu Kansu, seus olhos úmidos de lágrimas. Você não vai a lugar nenhum, rebateu Sanem, com autoridade. Não podemos interferir mais nisso. Você precisa esperar. Kansu parou, mas sua inquietação era evidente. Ela sabia que algo precisava ser feito, mas estava de mãos atadas. No capítulo 110 da novela turca, O Segredo de Feriha. Esta é uma noite que será marcada para sempre na vida de Ferihá e Emir. Com a tensão crescente, segredos revelados e um destino incerto, o terror se torna o cenário de um suposto casamento forçado. Enquanto o desespero envolve Ferihá e Emir, o destino os coloca diante do louco Halil, que planeja selar o seu amor doentio com uma cerimônia perturbadora. Será que eles conseguirão escapar das garras da loucura? Acompanhe cada momento desta narrativa intensa, onde amor, coragem e medo colidem em uma batalha pela liberdade. A noite era pesada, carregada de um silêncio que parecia sussurrar segredos sombrios. Na casa de Halil, o ambiente era sufocante. O cheiro de velas queimando se misturava ao ar estagnado, enquanto o som de um antigo gramofone tocava uma melodia melancólica, intensificando o clima macabro. Ferihá estava sentada em uma cadeira, vestida com um vestido de noiva manchado de lágrimas. Sua respiração era curta e irregular, os olhos fixos em Emir, que estava amarrado e com uma venda sobre os olhos. A cada movimento de Halil, o coração de Ferihá acelerava, como se quisesse fugir de seu peito. Halil entrou na sala com passos firmes, segurando uma bandeja com uma sopa fumegante. O sorriso perturbador em seu rosto fazia Ferihá estremecer. Aqui está sua sopa, minha querida. Você precisa se alimentar para ficar forte para a nossa cerimônia, ele disse, com uma voz suave que escondia sua loucura. Não estou com fome, respondeu Ferihá, desviando o olhar. Halil inclinou-se, aproximando seu rosto do dela. Você vai comer, Ferihá. Nem que eu tenha que obrigá-la, ele murmurou, segurando seu queixo com força. Do outro lado do quarto, Emir ouviu a conversa e tentou se mover, mas suas amarras o mantinham preso. Tire as mãos dela, Halil, ele gritou, sua voz rouca e cheia de raiva. Se você encostar mais um dedo nela, eu juro que... Antes que pudesse terminar a frase, Halil deu uma risada seca e voltou-se para Emir. Já chega, Emir.
Sua opinião não importa mais. Hoje é o dia do meu casamento com Feriá, e nada nem ninguém vai nos impedir. Halil puxou Feriá para se levantar, fazendo-a cambalear. Ele a colocou em pé, bem diante de Emir, e retirou a venda dos olhos dele. Veja, Emir. Veja como ela está linda. Minha noiva. Minha esposa. Emir piscou algumas vezes, ajustando a visão à luz fraca da sala. Quando viu Feriha naquele estado, o desespero tomou conta de seus olhos. Feriha, não se preocupe, eu vou tirar você daqui. Prometo que vou salvar você. Emir falou, a voz firme, mas cheia de dor. Halil, enfurecido, empurrou Emir de volta contra a parede. Cale-se. Você já perdeu, Emir. Ela é minha agora. E você? Você vai pagar por tentar tirá-la de mim. Ele puxou uma faca de seu cinto e a apontou para Emir. Agora, Feriha, diga, de quem você é? Feriha olhou para Emir, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sua voz era apenas um sussurro. Eu nunca serei sua, Halil. Nunca! Halil gritou de raiva, atirando a faca contra a mesa. Ele agarrou Feriha pelos ombros, sacudindo-a. Você vai ser minha. Quer queira, quer não. Ele berrou, enquanto Emir se debatia, tentando se soltar. Nesse momento, a porta da casa se abriu com um estrondo. Era o marido da vizinha, que havia ouvido os gritos. Ele entrou no quarto. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Halil sacou uma arma e atirou. O homem caiu ao chão, e Feriha soltou um grito desesperado. Não, por favor, pare com isso, Halil. Ela implorou, mas ele estava fora de si. Halil arrastou o corpo para fora do quarto e voltou, os olhos selvagens. Você viu, Feriha? Ninguém pode nos separar. Ninguém. Feriha tremia, incapaz de reagir. Emir aproveitou a distração de Halil e conseguiu soltar uma das mãos. Feriha, olhe para mim. Vamos sair daqui. Halil percebeu o movimento de Emir e correu em sua direção. Mas Emir foi rápido e conseguiu desferir um soco em seu rosto, derrubando-o. Feriha aproveitou a oportunidade e correu para a porta, mas Halil a alcançou, agarrando-a pelos cabelos. Você não vai a lugar nenhum, Feriha. Não antes do nosso casamento. Você será minha e ninguém poderá nos separar, grita ele, enquanto golpeia a mesa, espalhando as flores secas pelo chão. Emir, preso e assistindo tudo, tenta manter o controle, mesmo enfraquecido pelos sedativos que Halil injetou nele. Ele fixa o olhar em Feriha, sua voz rouca, mas cheia de determinação. Feriha, não ouça ele. Nós vamos sair daqui. Confiem. Halil, irritado com a interferência de Emir, aproxima-se dele e o ameaça com uma faca, deixando claro que qualquer tentativa de resistência terá consequências fatais. A tensão atinge seu ápice quando Halil pega um anel e, com um sorriso insano, tenta forçar Feriha a colocá-lo em seu dedo. Diga que aceita ser minha esposa, exige Halil, enquanto segura firmemente a mão dela. Feriha, com a voz trêmula, responde: Nunca serei sua, Halil. O que você chama de amor é apenas obsessão. A resposta enfurece ainda mais Halil, que grita descontroladamente e ameaça machucar Emir. A cena culmina com Feriha lutando para se libertar e Emir usando suas últimas forças para desviar a atenção de Halil, criando uma abertura para que Feriha possa escapar. A sequência dramática começa com Emir carregando Feriha nos braços,
tentando desesperadamente escapar da casa de Halil. Feriha está fragilizada, com um vestido branco que simboliza a inocência e a tragédia da situação. Emir, determinado a proteger-la a qualquer custo, avança enquanto os gritos de Halil ecoam pela casa. Halil, completamente fora de si, percebe a tentativa de fuga e grita com fúria. Ele saca uma arma e começa a atirar em direção a Emir. Os disparos atravessam o ar, criando uma atmosfera de desespero. Emir protege o corpo de Feriha com o seu, desviando dos tiros como pode, mas um dos disparos o atinge. Mesmo ferido, ele não desiste. Com o rosto tenso e determinado, ele continua correndo até a saída. No capítulo 111 da novela turca, O Segredo de Feriha. Feriha estava em casa, mas o ambiente ainda carregava uma tensão insuportável. A lembrança dos dias em cativeiro era um peso que ela não conseguia afastar. O som da porta sendo aberta fez seu coração disparar. Era Mehmet, que entrou com passos pesados e olhos fixos nela. Feriha, precisamos conversar, disse ele, sem rodeios. Irmão, não agora, respondeu ela, a voz trêmula. Agora, sim, Mehmet insistiu, puxando uma cadeira e sentando-se diante dela. O que realmente aconteceu lá? Por que Emir estava com você? Feriha desviou o olhar, tentando conter as lágrimas. Eu não posso explicar tudo. Não agora, disse ela, em um tom quase inaudível. Mehmet bateu na mesa, a raiva fervendo. Não pode ou não quer? Você acha que pode esconder algo de mim? Eu sou seu irmão, Feriha, ele exclamou, o tom de voz subindo. Do outro lado da casa, Herza entrou na sala, interrompendo a discussão. Mehmet, basta. Ela acabou de passar por um pesadelo. Não precisamos de mais gritos, disse Herza, com firmeza. Pai, mas precisamos de respostas. Como podemos confiar que tudo está bem? Mehmet rebateu, levantando-se da cadeira. Herza colocou a mão no ombro do filho, tentando acalmá-lo. Nós temos que ter paciência. A verdade sempre vem à tona, disse ele, olhando para Feriha com um misto de preocupação e tristeza. Enquanto isso, na casa de Levent, o clima também era pesado. Ele andava de um lado para o outro, o rosto tenso. Kansu observava-o de perto, sem saber o que dizer. Levent, o que está te preocupando tanto? Perguntou ela, finalmente quebrando o silêncio. É Emir. Ele passou por algo terrível e eu não sei como ajudá-lo, respondeu Levent, parando por um momento para encará-la. Ele é forte. Vai superar isso, disse Kansu, tentando confortá-lo. Levent balançou a cabeça, descrente. Não é tão simples. Halil quase destruiu a vida dele e de Feriha. As marcas que ele deixou vão muito além do físico, respondeu, com um suspiro pesado. Na casa de Emir, o silêncio era interrompido apenas pelo som das gotas de chuva batendo na janela. Ele estava sentado no sofá, olhando para o nada, enquanto Koray entrava apressado. Emir, finalmente te encontrei. Por que não atende minhas ligações? Perguntou Koray, visivelmente preocupado. Não há nada para dizer, Koray, respondeu Emir, sem sequer virar o rosto. Como assim, nada? Você quase morreu. Feriha quase morreu. E você está aí, agindo como se nada tivesse acontecido. Koray disse, a voz cheia de frustração. Emir se levantou lentamente, encarando o amigo. Você acha que é fácil esquecer?
Cada segundo daquela noite ainda está na minha cabeça, respondeu, a voz grave e cheia de emoção. Então não enfrente isso sozinho, Emir. Corey insistiu. Nós estamos aqui para te ajudar. Eu, Levente, todo mundo. Não afaste as pessoas que se importam com você. Emir passou as mãos pelo rosto, tentando conter as lágrimas. Eu só preciso de tempo, Corey. Só isso, disse ele, finalmente cedendo. Enquanto isso, na sala de estar da casa de reza, Feriha estava sozinha, observando a chuva pela janela. Ela sentiu uma presença e, ao virar-se, viu sua mãe. Minha filha, como você está? Perguntou Zerra, sentando-se ao lado dela. Estou tentando, mãe, mas tudo parece tão distante. Respondeu Feriha com um suspiro. Zerra segurou as mãos dela, apertando-a gentilmente. Você é forte, Feriha. Sempre foi. Mas não precisa carregar esse peso sozinha. Estamos todos aqui para você, disse Zerra, com ternura. Feriha não conseguiu conter as lágrimas e caiu nos braços da mãe. A dor e o alívio misturavam-se em um choro silencioso. Em outro canto da cidade, Halil estava preso, mas sua mente ainda estava focada em Feriha. Sentado em uma cela fria, ele murmurava para si mesmo: ela é minha, sempre será minha, disse, os olhos vidrados e um sorriso perturbador no rosto. O som das chaves na porta da cela o trouxe de volta à realidade. Um guarda entrou, observando-o com desprezo. Você tem uma visita, disse o guarda, abrindo a porta. Halil levantou-se, curioso, mas ao mesmo tempo confiante. Quem seria? Quem teria coragem de encará-lo? Quando chegou à sala de visitas, ele viu Mehmet do outro lado do vidro. Seus olhos queimavam de ódio. Halil, seu desgraçado, você destruiu a vida da minha irmã, gritou Mehmet, batendo no vidro que os separava. Halil apenas sorriu, inclinando-se para a frente. Você não sabe de nada, Mehmet. Feriha sempre será minha, e você não pode mudar isso, disse ele, com uma voz venenosa. Vou fazer você pagar por tudo, ameaçou Mehmet, enquanto o guarda o puxava para longe. Na casa de Herza, a tensão continuava, mas o silêncio era quebrado por pequenos suspiros e olhares furtivos. A família estava unida, mas ainda havia muito a ser dito, muito a ser resolvido. Feriha, em seu quarto, olhava para o anel que Emir havia lhe dado. Ela sabia que o amor deles era forte, mas será que sobreviveria a tudo que passara? As dúvidas corroíam sua mente, mas ela também sabia que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Enquanto a noite caía, o som da chuva continuava, trazendo consigo a promessa de um novo dia. Mas no coração de cada um, a tempestade ainda estava longe de acabar. No capítulo 112 da novela turca, O Segredo de Feriha. Após os eventos traumáticos que marcaram a vida de Feriha e Emir, a busca por respostas e a luta para superar os medos parecem ser apenas o começo. Enquanto Feriha tenta lidar com seus pesadelos, Mehmet não esconde suas suspeitas e dúvidas, levando a confrontos intensos. Do outro lado, Emir enfrenta os próprios demônios, determinado a proteger Feriha, mesmo que isso signifique ir contra todos. Mas as sombras do passado continuam a rondar, luz, e o ciúme de Kansu ameaça trazer um novo desastre. Prepare-se para momentos de tirar o fôlego, onde o amor, o suspense e o drama colidem em uma narrativa que promete deixar você preso na tela até o último segundo. Após desligar o telefone, Feriha não conseguiu conter as lágrimas. A dor de tudo o que havia acontecido ainda era insuportável.
Mehmet entrou em casa, com passos silenciosos, mas o olhar perdido denunciava sua preocupação. Ele se aproximou sem dizer uma palavra e a abraçou forte. Mais tarde, Feriha, exausta, foi para o quarto. Risa permaneceu ao seu lado durante toda a noite, acariciando suavemente seus cabelos enquanto ela dormia. Mas o sono não trouxe paz. Feriha teve pesadelos com Halil, aquele louco que quase destruiu sua vida. Do outro lado da cidade, Emir também era atormentado pelos próprios pesadelos, revivendo as ameaças e o terror que enfrentou para salvar lá. De repente, Feriha acordou sobressaltada, gritando: "Ajude! Por favor, alguém me ajude!" Os gritos ecoaram pela casa, acordando Risa, Mehmet e Zehra, que correram para o quarto dela. "Calma, minha filha. Você está segura agora", disse Risa, tentando acalmá-la enquanto acariciava seu rosto. No hospital, Emir também despertou assustado. Sua mãe, sentada ao lado dele, segurava sua mão com força. "Onde está Feriha? Como ela está?" Ele perguntou desesperado, os olhos buscando respostas nos da mãe. Ela, aflita, chamou o médico, enquanto o pai de Emir permanecia calado, observando a situação com pesar. Na casa de Feriha, Mehmet andava de um lado para o outro em seu quarto, visivelmente perturbado. Zehra, notando sua inquietação, tentou entender o que estava acontecendo. "O que foi, Mehmet? Você está assim por causa do Emir, não é?" perguntou ela. Mehmet parou por um instante e, com o olhar fixo no chão, respondeu: "Por que aquele louco chamou Emir e não a mim? O que eles estavam fazendo juntos na véspera de Ano Novo? Ele salvou a vida da Feriha. Devemos ser gratos a ele", disse Zerrin, tentando aliviar a tensão. Mas Mehmet não conseguia aceitar aquilo. A dúvida corroía sua mente e ele não conseguia afastar os pensamentos obscuros. "Antes, eu só temia pela vida dela. Agora, temo pelo que está acontecendo entre eles", confessou, enquanto o desespero crescia em sua voz. Enquanto Feriha tentava superar seus medos, Mehmet decidiu confrontá-la. Ele entrou no quarto, encarando-a com um misto de preocupação e raiva. "Por que você estava com Emir naquela noite? O que você estava escondendo de mim?" exigiu ele, sua voz carregada de dor. Feriha desviou o olhar, incapaz de responder. Enquanto isso, no hospital, Emir insistia em receber alta. "Doutor, já estou bem. Quero ir para casa", disse ele, determinado. O médico relutou, mas Emir estava decidido a não passar mais uma noite no hospital. Já em casa, Emir recebeu uma visita inesperada. Era Corey, visivelmente preocupado. "Emir, por que não me avisou que iria atrás daquele louco? Poderia ter acontecido algo pior", disse Corey, quase em tom de reprovação. "Eu fiz o que precisava ser feito", respondeu Emir. Enquanto isso, Feriha encontrava Levent, que sugeriu que ela procurasse ajuda psicológica. "Você precisa falar sobre tudo o que passou, Feriha. Guardar isso só vai piorar as coisas", aconselhou ele. Ela agradeceu o apoio de Levent, mas o medo ainda dominava. Já era tarde da noite quando Feriha decidiu visitar Emir. O coração dela batia descompassado enquanto subia as escadas do prédio, seus passos ecoando no silêncio. Ela não tinha avisado que iria, mas sentia que precisava ver. "Lu, Feriha, ela chuchuru, avuzembargodo." Ela entrou sem dizer nada, e os dois se olharam em silêncio por um momento que parecia eterno. Finalmente,
Emir a puxou para um abraço apertado, como se temesse que ela desaparecesse novamente. Eu não consigo parar de pensar no que aconteceu, disse Feriha, com lágrimas nos olhos. Foi tudo tão rápido, tão assustador. Emir segurou o rosto dela com delicadeza, olhando em seus olhos. Eu prometo que nunca mais vou deixar nada de ruim acontecer com você. Eu daria minha vida para te proteger, Feriha, disse ele, a voz firme, mas cheia de emoção. Eu sei, Emir. Mas e você? Eu tive tanto medo de te perder, respondeu Feriha, sua voz se quebrando. Estamos aqui agora, juntos. É isso que importa, Emir disse, segurando ainda mais forte. Eles se sentaram no sofá, as mãos entrelaçadas, enquanto conversavam sobre tudo o que passaram. Cada palavra era carregada de dor, mas também de alívio. Eles sabiam que o caminho à frente seria difícil, mas estavam determinados a enfrentá-lo juntos. Vamos superar isso, Feriha. Um dia de cada vez, disse Emir, com um leve sorriso, tentando confortá-la. Eu acredito em nós, Emir. Sempre acreditei, respondeu ela, encostando a cabeça no ombro dele. Naquele momento, apesar de tudo, eles sentiram um pequeno vislumbre de paz. Uma promessa de que, por mais sombria que fosse a tempestade, o amor dele seria a luz que os guiaria para dias melhores. No capítulo 113 da novela turca, O Segredo de Feriha. Imagine-se preso em um turbilhão de emoções, onde cada escolha pode trazer tanto a salvação quanto a ruína. Assim é a relação entre Feriha e Emir. Intensa, carregada de segredos e constantemente à beira de desmoronar. Após enfrentar perigos que colocaram suas vidas em risco, o destino os trouxe novamente frente a frente. Mas agora, com o peso das dúvidas e medos que ameaçam separá-los de vez. Neste capítulo cheio de tensão, um simples encontro no carro se transforma em uma batalha silenciosa entre o amor e a desconfiança. Entre lágrimas e confrontos, Feriha e Emir precisam decidir se estão prontos para enfrentar o mundo juntos ou se os fantasmas do passado serão fortes o bastante para destruí-los. Prepare-se para mergulhar em um diálogo emocionante, onde cada palavra carrega o peso de um amor que luta para sobreviver. Riza estava sentado na sala, com o olhar fixo no chão. A tensão no ar era palpável. Ele não conseguia se livrar da ideia de que algo estava sendo escondido dele. Eles se conheceram por sua causa, Feriha. Você sabia disso? Riza perguntou, rompendo o silêncio. Não, pai. Eu não sei de nada, respondeu Feriha, tentando manter a calma. Riza a olhou fixamente, sem acreditar. Não sabia? Então me explique. Você sabia que ele era amigo do Corey? Insistiu Riza. Eu já disse que não sei de nada, Feriha respondeu, a voz mais firme desta vez. Mehmet observava a discussão em silêncio, mas sua expressão preocupada denunciava que ele também tinha suas dúvidas. Mehmet continuou, ignorando a resposta de Feriha. Eu vi você com ele em uma revista. Eu lutei com ele por você, ele exclamou. Eu disse a ele que minha irmã era diferente, mas mesmo assim ele foi atrás do meu... Feriha não sabia como responder. As acusações eram como facas que a cortavam profundamente. Pare de falar, Mehmet, disse Riza, em um tom severo. Fique em silêncio ou saia. Pai, eu só quero a verdade. Mehmet rebateu, sua voz cheia de frustração. A verdade vai aparecer no tempo certo. Agora, respeite sua irmã, Riza ordenou, encerrando a discussão. Enquanto a tensão diminuía na sala, Mehmet desviou sua atenção para Corey. Quem é ele para estar tão próximo da nossa família? Você acha que ele combina com minha sobrinha? Perguntou Mehmet, agora falando com Riza.
Corey é um bom rapaz. Sempre foi respeitoso, respondeu Risa, tentando acalmar o filho. Com tudo o que fizemos, pai, o que mais podemos fazer? Mehmet continuou, sua mente ainda cheia de dúvidas. Não há mais nada a fazer. O importante agora é proteger nossa família. Risa disse, encerrando o assunto. Mais tarde, enquanto Mehmet refletia sozinho no quarto, Zeher entrou silenciosamente e sentou-se ao lado dele. Mehmet, você precisa confiar na sua irmã. Ela passou por coisas que você nem imagina, disse Zeher, com a voz calma e maternal. Mehmet suspirou, mas não respondeu. O que importa agora é estarmos juntos. Somos uma família e precisamos nos apoiar. Zeher concluiu, deixando o quarto em silêncio. Naquela mesma noite, Corey estava em frente à casa de Emir, observando a janela iluminada. Ele hesitou por um momento antes de finalmente ligar para Gulsum. Gulsum, precisamos conversar. Ele disse, a voz baixa e tensa. Sobre o quê? Ela perguntou, claramente surpresa. Sobre tudo o que aconteceu. Não podemos mais ignorar, respondeu Corey. Eles marcaram de se encontrar em um café próximo, longe dos olhares curiosos. No café, Corey chegou primeiro. Ele estava nervoso, mexendo na xícara de chá que havia pedido. Quando Gulsum entrou, ele imediatamente se levantou. Você estava me espionando, não é? Perguntou ele, direto. Não, Corey. Eu nunca faria isso. Respondeu Gulsum com um tom defensivo. Então, por que estava sempre por perto? Corey insistiu, sua voz cheia de suspeitas. Eu só queria entender o que estava acontecendo. Ela respondeu, desviando o olhar. A conversa continuou por horas. Mas nenhum deles conseguiu encontrar uma resposta para suas dúvidas e medos. Enquanto isso, Kansu estava em casa, remoendo sua raiva e ciúme. Ela sabia que Emir e Feriha estavam se reaproximando, e isso a deixava fora de si. Eles mentiram para mim, murmurou, andando de um lado para o outro. Mas eu vou acabar com isso. Kansu decidiu que precisava tomar uma atitude. Ela não podia deixar Feriha roubar Emir dela novamente. De volta à casa de Emir, ele estava no sofá, conversando com sua mãe. Mãe, eu preciso que você confie em mim. Feriha é importante para mim, disse ele, com um tom sério. Emir, você está colocando sua vida em risco por essa garota, respondeu a mãe, preocupada. Eu faria isso quantas vezes fosse necessário. O que nos salvou foi o nosso amor, Emir afirmou, com convicção. A mãe suspirou, mas não disse mais nada. Ela sabia que não adiantava tentar mudar a mente do filho. Feriha hesitou antes de abrir a porta do carro. Seus dedos tremiam levemente, e seu coração batia tão alto que ela tinha certeza de que Emir poderia ouvir. Ao entrar, o som da porta fechando atrás dela pareceu selar ambos em uma bolha de tensão. Emir estava sentado ao volante, o rosto sério, os olhos fixos no horizonte. Por que você me chamou aqui? Perguntou Feriha, tentando soar firme, mas sua voz atraiu com um leve tremor. Emir desviou o olhar da estrada pela primeira vez e a encarou. Seus olhos cheios de emoção, porque precisamos falar. E dessa vez, sem ninguém nos interromper, respondeu ele, a voz baixa, mas carregada de intensidade. Feriha desviou o olhar, sentindo o peso das palavras dele. O silêncio se arrastou por alguns segundos, até que Emir respirou fundo e quebrou a barreira. Você tem ideia do que eu passei? Do que senti quando pensei que poderia te perder para sempre? Ele perguntou. Feriha apertou as mãos sobre o colo, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Eu nunca quis que as coisas fossem assim, Emir, disse ela, quase sussurrando. Mas você não entende. Não é tão simples. Simples? Emir riu sem humor, sua expressão endurecendo. Não há nada simples em te amar, Feriha.
Cada segundo ao seu lado é uma mistura de dor e felicidade. E eu não sei mais o que fazer com isso. Eu nunca pedi para você me amar, respondeu Feriá, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Mas você machuca, Feriá, disse ele, olhando-a profundamente. Você machuca cada vez que esconde algo de mim, cada vez que me afasta. Feriá ergueu os olhos para ele, seus lábios tremendo. Eu não afasto você porque quero, Emir. Eu faço isso porque tenho medo. Medo de que tudo desmorone de novo. Emir soltou o volante e passou as mãos pelo rosto, frustrado. E acha que eu não tenho medo? Ele disse, quase em um grito. Eu enfrentei a morte por você, Feriá. Como eu posso te proteger se você continua se fechando? Não é só sobre mim, Emir. É sobre tudo. Minha família, o passado, o que as pessoas dizem, respondeu ela, com a voz carregada de dor. Eu não quero que você carregue esse peso. Eu já estou carregando, Feriá. E vou continuar carregando, porque eu te amo. O silêncio caiu novamente, mas desta vez foi diferente. Não era mais um silêncio cheio de tensão, mas de compreensão. Emir segurou a mão de Feriá, e ela não recuou. Podemos enfrentar isso juntos, Feriá. Só me deixe entrar. Ele pediu, com os olhos cheios de esperança. Feriá olhou para ele, as lágrimas ainda caindo. Mas desta vez havia algo mais em seu olhar. Uma faísca de determinação. Eu não sei como fazer isso, Emir, confessou ela. Mas... Emir apertou a mão dela levemente e esboçou um pequeno sorriso. Isso é tudo o que eu precisava ouvir, respondeu ele, com a voz firme. E ali, naquele pequeno espaço, entre palavras ditas e sentimentos revelados, ambos encontraram um fio de esperança para reconstruir tudo o que havia sido destruído.